A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a idolatria na cidade de Éfeso, nos tempos de Paulo, na sua terceira viagem missionária. Ali ficava o templo da deusa Diana, né, o templo principal de toda a Ásia, e ali onde eles cultuavam a deusa, e Paulo foi ali pregar a palavra de Jesus Cristo. Está lá no livro de Atos, no capítulo 19, no versículo 22 ao 41. Diana era o nome da deusa romana Ártemis, deusa grega do amor e da fertilidade. A deusa Diana, no Império de Roma, representava a lua, os campos, os bosques e a manifestação de todas as formas de vida e atividade que se julgava serem influenciados pelos gregos. Simbolizava a castidade e a pureza virginal. Ártemis da Ásia era a Diana dos Efésios. Então ali na Ásia, Ártemis era chamada de Diana. Era a união de Ártemis, da Ártemis grega, com a sensual deusa semita Astarte. Então ali era a união de duas deusas, e ali começou a idolatria que o povo cultuava, né, naquela época. A sua imagem representa, né, a crença dos povos, que havia caído dos céus, de origem de um asteroide. Então ali essa imagem representava a crença do povo daquela época, porque eles falavam que essa deusa ela era caída de um asteroide, né? Alguns dizem que ela foi até concebida através desse asteroide. Então não se tem base muito clara sobre isso, mas era o que eles acreditavam na época. Atos dos Apóstolos 19:35 diz assim: Então o escrivão da cidade, tendo apraziguado a multidão, disse: Varões de Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade de Efésios é a guardadora do templo da grande Diana, da grande deusa Diana, e da imagem que desceu de Júpiter? Então veja que eles falavam ali que ela, né, tinha descido de Júpiter. Então por aqui se tem uma ideia que talvez era construída através do meteoro que desceu dos céus. Éfeso era o local do seu grande templo, achando como as duas eram achadas como as 7 maravilhas daquela época, né? Então, na época antiga, Paulo, ficando um tempo na Ásia, deparou com a idolatria daquele povo de Éfeso, que adoravam, né, deuses pagãos. Então, veja que Paulo chegou ali e já viu aquela idolatria que era, como hoje, né? A idolatria ainda está muito grande entre os cristãos. A idolatria praticamente ela não sumiu ainda, porque o ser humano, né, os cristãos, eles querem saber de objetos que representam seu Deus. Então eles ainda continuam na idolatria. Não só os cristãos, como o mundo todo hoje gira em torno da idolatria. Mas nós que conhecemos a Jesus, temos que Deus abomina esse tipo de coisa, né? Abomina, porque Paulo, quando ele pregava Jesus Cristo, né, que era filho de Deus vivo, se deparou, né, que Moisés deixou até as tábuas da lei, né? Ali tem os mandamentos que Moisés deixou. Então veja bem que Deus já determinou desde a época, né, de Moisés, Deus já determinou que o povo não deveria ser idólatra, mas deveria adorar somente a Ele. Lá em Êxodo, o primeiro mandamento que Deus deixou em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. No 4, não farás de ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. No 5, não te curvarás a elas, nem servirás, porque o Senhor teu Deus, né, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então veja que Deus,
ele vai à frente, vai até nos netos, bisnetos e trisnetos, para ver como é que estão, se já deixaram de ser idólatras, né? Mas hoje parece que a idolatria está cada vez mais, está cada vez estando mais na vida dos cristãos, né? E não estamos falando de Deus hoje, a igreja não fala da salvação, a igreja é só de prosperidade, a igreja hoje é só para falar sobre profecias, né? Mas de salvação está difícil alguém falar sobre salvação e tirar a idolatria, né? Porque o povo está muito idólatra, o povo está acreditando em objetos do que acreditar em Deus. No versículo 6 também diz assim: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja bem que Deus faz o quê? Misericórdia em milhares. Deus dá muitas coisas, Deus nos fornece muitas coisas para que nós podemos viver, né, em paz, viver em harmonia e sermos salvos, né? Que é o principal da igreja hoje, é salvação. E não só prosperidade e as pessoas e profecias, mas sim salvação. As profecias que estão na Bíblia representam, né, falam sobre o quê? Sobre a salvação do ser humano. Então, a trajetória de Paulo ali naquela época, né, na terceira viagem, diz assim, Atos 19, 1. E sucedeu que enquanto Paulo estava em Coríntios, né, enquanto, aliás, Apolo estava em Coríntios, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, chegando ali, encontrou alguns discípulos. Quando Paulo fica por ali por 2 anos, né, fazendo sinais de maravilhas, expulsando demônios e pregando a palavra da salvação em nome de Jesus Cristo. E muitos se converteram na doutrina cristã através de Paulo. Então veja que Paulo converteu muitas pessoas naquela época. Hoje a igreja está precisando de novo falar sobre, né, Jesus Cristo. Temos que parar de ficar só atrás de profecias, atrás de coisas que não edificam a nossa vida, né? Nós temos que buscar a Jesus. Paulo continua aqui no livro de Atos 19, 18, muitos do que tinham crido vinham confessar e publicando os seus feitos. Olha só, vinham lá dar o testemunho, né? No 19. Também muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feito a conta de seu preço, acharam um montante de 50.000 peças de prata. Então veja bem que eles iam lá, levaram muitos que estavam ali, né, queimaram os seus livros de magias, né? Hoje as pessoas ainda continuam com seus livros de magias guardados em casa, né? Não estão queimando, não estão olhando a Bíblia. As pessoas não buscam mais a palavra de Deus, as pessoas buscam só aquilo que agrada a eles, e a palavra de Deus é corretiva, né? Ela corrige para que nós podemos ser salvos. Veja bem que ali aquela 50.000 peças, né, que representava as 50.000 dracmas, que era a moeda equivalente na época dos romanos, né, na época de Roma, era a moeda que valia mais ou menos um salário, que corresponde mais ou menos a $10. Mais ou menos isso, veja bem como que era o valor, era mais ou menos $500.000, ou nos dias de hoje, mais ou menos 2.500.000, né, reais. Era muita coisa. E veja que o povo ali queimava, mas hoje o povo não está nem. Então hoje é queimando a Bíblia por aí que eu estou vendo, viu? E não estão queimando as idolatrias. No 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Depois disso, Paulo iria para a Macedônia, mas então mandou 2 de seus discípulos para lá e ficou na Ásia por um tempo. Continua depois lá lendo em Atos 19, no 21, 22. No 23, naquele mesmo dia houve um pequeno alvoroço acerca do caminho.
no 24, porque um certo ourives de prata, de nome Demétrio, que fazia de prata minchos de Diana, né, da deusa Diana, dava não pouco lucro aos artífices, no 25, mas quais, havendo injusta com os oficiais, né, de obras relevantes. Disse, varões, nós bem sabeis que este ofício tem, né, nos prosperado muito. Então, veja bem. Então, veja que ali, né, eles já começaram a interpelar Paulo. Falou, Paulo, veio aqui atrapalhar nós aqui, nós estamos ganhando muito dinheiro com isso, né? Nós estamos ganhando muito dinheiro e você está querendo acabar com a nossa prosperidade. No 26 diz, é bem sabes que ourives, que não são só em Éfeso, mas também em quase toda a Ásia. Este Paulo tem convertido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que são feitos pelas mãos, né? Então veja que Paulo ali está falando que ali não são deuses que eram feitos por mãos. Aí por isso que proibiram Paulo de pregar ali em Éfeso, né? Paulo foi proibido de pregar, foi impedido, né, de fazer a obra, porque ali e em toda a Ásia ganhavam muito dinheiro fazendo essas imagens. Lá continua no livro de Atos 19, 27, diz assim, não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja destinado em nada, vindo a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruído. Então veja bem que eles estavam ali preocupados que a imagem de Diana o templo fosse destruído e não tinham mais como ganhar o dinheiro, né? No 28, ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Éfesos. No 29, encheu-se de confusão toda a cidade e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Caio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. No 30, e querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. No 31, porém, né, também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram para que não se apresentasse no teatro. O povo impediu até Alexandre, né, que era um judeu. Ele passava ali por povo de Éfeso, né, mas ele era judeu. Estava lá no livro de Atos, né, 19, do 32 ao 33, mas vamos ler o 34. Mas quando conhecendo que era judeu, né, Alexandre, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por um espaço de 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Veja que eles ficaram 2 horas ali clamando, falando que Diana, que era, né, dos Efésios, que era a protetora daquela cidade e de toda a Ásia. No 35, então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade de Éfeso é a guardadora do templo e da grande deusa Diana e da imagem de que desceu de Júpiter? Então veja bem, que ali eles estavam acreditando que a Diana que era responsável pela prosperidade daquela cidade. Mas a prosperidade não é somente no material, a prosperidade nossa é no espiritual, é a prosperidade de estarmos ligados na videira para podermos entrar no reino de Deus, né? E a videira, nós somos o ramo, Jesus é o centro de todas as coisas, né? Nós somos os ramos da videira, né? E se nós não dermos frutos, nós não iremos para a glória de Deus. E Paulo estava ali, né, tentando conquistar aquele povo, mas o povo era muito rebelde. Como hoje o povo é muito rebelde, o cristão é muito rebelde às coisas de Deus. Porque o cristão ele não busca o conhecimento na palavra,
ele busca o conhecimento nas doutrinas que estão por aí, né? Nas fábulas, como diz muitos, né? Mas nós temos que crer que Jesus Cristo é o único que cura, salva e liberta, não tem outro. Amém? Então essa era o que Paulo deparou naquela época e hoje é o que nós estamos deparando na nossa época, a mesma coisa que aconteceu com Paulo naquele lugar. Muitos são até expulsos das igrejas porque estão falando, né, de Jesus Cristo, mas não querem deixar, o povo não quer deixar a sua idolatria, não quer deixar nos princípios que eles têm desde a antiguidade, né? Como diz, meu pai era assim, eu vou ser assim também. Então não, nós temos que ser diferentes para podermos conquistar a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, né? Não esqueçam de se inscrever, você que não é inscrito, e você compartilhe com seus amigos também, não deixe também seu like para mim saber se você está gostando. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.